Um homem vivia constantemente tenso e irritado. A pressão de ser o único provedor da casa o consumia diariamente. Ele sentia que todo o peso das despesas recaía sobre seus ombros e que a responsabilidade por sua família era exclusivamente sua. Além disso, parentes vinham visitá-lo de vez em quando, o que só aumentava sua preocupação, pois ele se sentia obrigado a manter as aparências e demonstrar que estava no controle de tudo. Com tantas angústias acumuladas, ele frequentemente se aborrecia por pequenas coisas, descontava sua frustração em seus filhos e acabava discutindo com sua esposa por motivos banais. Sua mente estava sempre sobrecarregada, e sua paciência, cada vez menor. Certa noite, após um longo dia de trabalho, seu filho se aproximou timidamente e disse: "Pai, por favor, me ajude com meu dever de casa." O homem, já exausto e sem disposição, respondeu bruscamente: "Agora não, estou ocupado", e, sem paciência, mandou o menino sair. O garoto abaixou a cabeça e se retirou, segurando seus materiais escolares com tristeza. Mais tarde, quando sua raiva havia se dissipado e o silêncio da casa dominava o ambiente, o homem sentiu um aperto no coração. Ele se levantou e decidiu ir até o quarto do filho. Ao entrar, viu o menino dormindo profundamente, ainda segurando seu caderno de atividades. Ao se aproximar, percebeu que o título da lição chamava sua atenção: "Coisas que não gostamos no começo, mas depois percebemos que são boas." Curioso, pegou o caderno e começou a ler o que seu filho havia escrito: "Sou grato pelas provas finais, porque, no início, elas me assustam e me deixam ansioso, mas depois percebo que são o que me permite ter férias escolares e descansar. Sou grato pelos remédios que têm um gosto amargo, porque, apesar de desagradáveis, são eles que me curam quando estou doente. Sou grato pelo despertador, que me irrita todas as manhãs, mas que me lembra de que estou vivo e pronto para um novo dia. E, acima de tudo, sou muito grato a Deus por me dar um pai tão bom. Às vezes, suas broncas me fazem chorar, mas depois ele sempre me traz brinquedos, me alimenta com minha comida favorita e me leva para passear." Ao terminar de ler, as palavras de seu filho começaram a ecoar em sua mente repetidamente. Ele sentiu um nó na garganta e se sentou na beira da cama do garoto. Olhou para seu pequeno, que dormia inocentemente, sem nem imaginar o impacto que suas palavras haviam causado. Pela primeira vez em muito tempo, o homem começou a refletir profundamente sobre sua vida. "Eu reclamo tanto de ter que pagar todas as contas da casa, mas isso significa que tenho um lar, um teto sobre minha cabeça, algo que muitos não têm. Pela graça de Deus, estou em uma posição melhor do que aqueles que não sabem onde dormirão amanhã. Reclamo de ter que carregar a responsabilidade pela minha família, mas isso significa que tenho uma esposa e filhos que dependem de mim e me amam. Sou mais afortunado do que aqueles que estão sozinhos no mundo, sem ninguém para compartilhar a vida. Me irrito porque meus parentes vêm me visitar com frequência, mas isso mostra que tenho uma rede de apoio, pessoas que se importam comigo. A quem daria tudo para ter alguém para conversar, enquanto eu reclamo por ter companhia." De repente, tudo fez sentido. Suas preocupações, que antes pareciam gigantescas, começaram a perder força. Ele percebeu que passará tanto tempo focando no peso de suas responsabilidades que esqueceu de enxergar as bênçãos que elas representavam. Seu coração, antes carregado de estresse, agora estava leve. Ele olhou novamente para seu filho, sorriu e, com os olhos marejados, beijou sua testa. Naquele momento, fez uma promessa silenciosa e nunca mais permitir que o estresse o impedisse de valorizar o que realmente importa. Da mesma forma, em nossas vidas, os desafios podem parecer esmagadores se os enxergarmos apenas pelo lado negativo. Mas quando mudamos nossa perspectiva e escolhemos ver as mesmas situações sob um novo ângulo, nossa mentalidade se transforma. O modo como interpretamos as dificuldades pode redefinir completamente nossa maneira de viver. No fim das contas, muitas vezes não temos controle sobre os obstáculos que surgem, mas sempre temos a opção de decidir como reagir a eles. A vida é sobre perspectiva. Você pode escolher enxergar um problema ou uma bênção. A escolha sempre será sua. Espero que essa história tenha trazido reflexão e aprendizado para você. Continue crescendo. Buscar. Refletir.